Bom, começando aqui mais um Me Casa Su Casa. Eu gosto muito desse nome para essa live porque realmente essa live eu pensei de uma forma Me Casa Su Casa mesmo, assim, super relaxada, super tranquila, e acaba que eu tô tendo vários bate-papos super legais com pessoas que eu sempre trabalhei, com pessoas que eu admiro, com pessoas que eu acredito no futuro. Então, eu queria falar para vocês porque às vezes as pessoas me perguntam por que o nome, né? E Me Casa Su Casa porque eu queria que as pessoas se sentissem à vontade aqui, já que sempre a gente está no personagem, né? É difícil as pessoas encontrarem a gente sem ser no personagem. Só de vez em quando no meio da rua, mas quando a gente está em casa, a gente é a gente, né? Então, sintam-se à vontade, cheguem, porque hoje a minha convidada é super especial, eu não a vejo há muito tempo, assim, ao vivo, né? Porque ela tá sempre nas paradas de sucesso, ela é sempre inovadora, um talento desde menina, desde bebê talvez, que eu sempre admirei muito, até por ser essa artista multifacetada. Eu acho que hoje em dia existe uma tentativa de fazer com que a gente se coloque em uma caixinha, ou você faz isso ou você faz aquilo, ou você se especializou em ser atriz, o que seria isso? Ou você é cantora, ou você dança. Oi? Não dá pra fazer tudo? Não dá pra investir em tudo? Se você lida com cultura, se você lida com arte na sua vida, dá e deve. Eu acredito na arte multifacetada e adoro artistas que são multifacetados. Ela já tá aqui, Vanessa Camargo. Ela já tá aqui. E adoro, admiro e acho Dilma. Ai, linda! Oi, amada! Tudo Eu tô alta, bom? né? Tá cortando minha cabeça, tô tentando me virar nos 30. Me Casa Su Casa, porque eu tava falando exatamente isso. Eu resolvi fazer essa live num esquema super assim, foi de repente, no meio dessa pandemia, eu tava super angustiada, ainda sem nada de trabalho em vista, o que ia acontecer. Eu falei, ai, eu preciso trazer gente para minha casa. Conversar, né, Dani? Tirar, trocar. Tem pessoas que, Trocar. pô, aliás, um beijo Trocar, pra todo mundo, boa noite. Eu não enxergo, eu preciso de beijo pra todo mundo. Não, Não sei óculos por é que uma essa luz coisa que a tá gente... brilhando em mim, não sei tirar, não sei o que aconteceu. Não, você não precisa de nada. Você não precisa A de gente nada. precisa de um filtrozinho ajuda a A gente. gente precisa dos professores de volta por causa do homeschooling. Eu queria começar falando obrigada, em primeiro lugar, por você estar aqui com a gente nesse papo super informal, super tranquilo mesmo, assim, como uma troca mesmo, como você falou. Tão importante, eu acho que nos dias de hoje, não só em virtude de tudo que está acontecendo, de tudo que aconteceu, que ainda está acontecendo para a gente nesse cenário caótico, mas em virtude também de você ser essa artista que está sempre trazendo coisas novas, assim, sabe? Eu acho isso admirável no nosso país, onde a gente batalha mesmo, é um leão por dia. Eu fiz uma live com a sua irmã, com a Camila, na semana passada, que eu amo de paixão, que eu pude trabalhar com ela e fui abençoada. Ô, E Dani, obrigada, amor. Obrigada a você pelo espaço, por estar aqui. Então, imagina, é um trabalho novo, é tão importante para a gente poder estar em público, poder falar do trabalho. Obrigada. Eu vi você falando antes um pouquinho da minha história. Feliz, porque você é uma das que entende o que eu estou fazendo aqui. claro, porque eu acho que existe
uma parcela das pessoas, enfim, que precisam, de alguma forma, rotular, colocar a gente dentro de uma caixa, como se já não bastasse sermos mulheres, né? Temos que estar sempre 100%, desde São sempre. caixas e caixas que a gente se coloca. Caixas e caixas e laços, de chaves e cadeados para nós. É, E como se não eu bastasse entendo. isso. Não, eu super entendo que as pessoas precisam rotular, que as pessoas precisam organizar, até porque o nosso cérebro funciona, né? O nosso cérebro precisa entender o que é cada coisa, colocar em, em classificações. Você vai no E mercado, compartimentos. você tem que entender que os laticínios estão do lado, que a carne do outro, tem que organizar. Eu super. Mas eu sou talvez uma rebelde meio artista, porque quando as pessoas dizem que o meu trabalho ele é um produto, eu não concordo, porque eu acredito que quando a gente fala de arte, a gente está falando de sentimento, está falando de ser humano. E o ser humano não é um produto, ele não é uma coisa que vai te oferecer para sempre aquele mesmo sabor. A gente vai mudando, Exatamente. os ingredientes vão mudando, né? A gente vai transformando, é uma receita em evolução, sempre sendo feita. É um bolo que nunca fica pronto. Então a gente não pode E que esperar. bom, porque a gente pode saborear ele pela vida inteira. E cada momento da vida vai ser um sabor diferente, né? E é assim que eu me vejo como artista, né? Vejo sempre experimentando, buscando sabores novos, buscando ingredientes novos, porque eu tô, como ser humano, buscando isso. Claro. Não é a minha arte, né? Eu tô trazendo porque é a minha música, uma regrinha de mesma coisa para nunca. Eu não sou assim, eu não gosto de ser assim, eu não gosto de me sentir acomodada. Uhum. Os grandes artistas que eu acompanho, que eu gosto, são multifacetados, são artistas que conseguem trazer coisas novas, porque não se limitam. Então, acho que é um pecado o ser humano se limitar. Seja com o seu trabalho, nas relações, eu sou isso, eu vou morrer isso. Que isso? Não é assim, não. Graças a Deus não é assim, senão o ser humano estava na idade Bom, hoje, né? Tava lá na caverna. exatamente, a gente estava lá, sabe-se lá Deus, e as mulheres, como é que as mulheres estariam, né, Vanessa? Porque acho que existe, isso é fato, se já colocam a maioria das pessoas dentro de caixas, nós mulheres a gente acaba, parece que a gente tem uma parcela maior até de culpa mesmo também, assim, de certa forma, de querer suprir essas vontades alheias, assim. Você acha que você, desde pequena, você supria vontades mais alheias ou você sempre batalhou pelas suas? Eu acho que foi até porque eu ainda estou conhecendo. Eu ainda estou em processo de, graças a Deus. Eu Sim. acho, eu acho que eu sempre fui muito, eu sempre me senti um ser muito rebelde. Não sei se você gosta de numerologia, se você acredita. O meu número é 1. Eu tenho o número 1 no meu nome, que é o número 1, o número 5 e o número 6. O número 1 é o número de liberdade. É um número que não se prende nada. Uhum. Precisa ter liberdade para ter as suas ideias e tudo isso. Então, eu sempre tive liberdade. Mas, no meio do caminho, quando você deixa o em volta tomar conta de você e você começa a sentir medo, começa a se sentir mais, você começa a fazer vontade. Sim. Por medo, porque você não acredita mais na sua emoção, você não acredita mais na sua voz interna, a voz externa começa a mandar você. E aí você começa a tomar onde você está mantendo a sua voz. Você está falando um monte de voz aí, carregando um monte de caixa. Carregando um monte de mochila alheia. Exatamente. E não é a Eu sua. eu fiz dois. E estou buscando agora prestar atenção, estar consciente para que a voz interna se sobressaia e fale mais. Eu estou alheia, tá? Eu também sou ainda um ser, ainda estou insegura. Ainda, será?
mas eu tô buscando muito. É uma busca assim. Você ainda tem alguma insegurança em relação à sua, a tudo que você representa, a tudo que você já conquistou muita coisa, você já realizou muitos sonhos, você é de um talento infinito mesmo, assim, porque para mim cantar ele é para sempre, Aliás, assim. você também, né, moçoila? Porque Ah, você canta, dança, atua e você não tem imagina! Não, eu sou cara de honestidade. pau de cantar, é Não, diferente. eu te vi em Hairspray, essa danada. Eu te vi em Hairspray maravilhosa ali no palco. Eu fiquei encantada, assim, porque a Dani, que eu acho que também te colocaram muito, né, Dani, sabe? É um mulherão lindo, maravilhoso. Muitas vezes essa beleza, né? Que as pessoas ficaram de você essa mulher sexy, essa mulher, né? Eu gosto quando as Mulherão. pessoas me veem assim na rua e falam, eu pensei que você fosse mais alta. Eu falo, ai, que bom. Não, gente, Mas ela é gostosa, ela sempre é. eu dou pro gasto. É um mulherão. Então, assim, Mas eu acho assim, não, eu digo no sentido do multitalento mesmo, porque para mim cantar é um dom assim divino, assim. Eu sou completamente apaixonada, eu sou uma cantora frustrada, acho que até por isso que eu resolvi fazer, resolvi fazer musical e colocar a pra música fora. de alguma forma dentro da minha carreira, né? Porque eu desde pequena também fui assistir os musicais, lá com 14 anos. Falei, nossa, eu já fazia teatro aqui no Rio. Eu falei, ai, mas eu quero fazer isso. Mas no Brasil ainda não tinha esse movimento tão grande, né? De Ainda não musical. tinha, São Paulo ainda não tinha se tornado um polo assim, forte de musicais quando eu era adolescente ainda. Então eu pude concretizar esse sonho de cantar através também De do meu atuação. ofício, né? Mas eu sou uma admiradora, assim, e mais ainda de quem canta desde pequena, assim, né? Porque a música para você também sempre está no seu DNA, né? Mas ela poderia não ser, não você poderia querer fugir desse DNA também, né? E eu acho admirável também o artista que ele já sabe o caminho dele, então que não sai do seu caminho porque simplesmente você já tinha isso na sua história familiar e que seria um desafio, mas não, mas você foi e percorreu o seu caminho e desde cedo e continua percorrendo. Eu acho isso brilhante, assim, eu acho isso de uma bravura e de um significado muito grande, assim, sabe? E desde sempre, minha curiosidade assim, em relação a isso é porque na minha família não existia ninguém, e não existe até hoje ninguém da classe artística. Assim. Como na tua já existia, você sempre teve a sua família como mola propulsora para o seu trabalho ou você. Ou Total. eles, Não total, tem né? como, não tem como. Eu lembro da minha infância, só assim que infância, das brincadeirinhas, dos primos, da Aham. família. E eu lembro de estar sempre em rodas de música, em estar sempre envolvido com cantores, com música. O apartamento que eu morava era muito. Então meu pai punha toda a madrugada. Eu ia dormir com ele. Era ele compondo, era ele cantando, era e minha mãe for ajudar a carreira do meu pai, então tudo era em volta assim da música, da música sertaneja que era muito forte, mas eu fui aprendendo sozinha, vim morar na Zona Leste novinha, eu ia música pop também, foi envolvendo, eu ia Aham. na rádio pedir, deixa eu ouvir um pouquinho de música pop, de rock, por favor. E isso foi muito natural, assim, eu nunca, pra falar pra você, de verdade, assim, eu nunca imaginei estar numa outra profissão que não fosse no palco. Apesar de gostar muito de psicologia, muito de filosofia e muito de história. Já pensei assim, ó, Eu né? também, eu também sempre gostei de psicologia. Não, adoro. E aí, se eu tivesse que escolher uma outra profissão, ia para esse lado. Sim. Falar com o ser humano. Porque a arte me ajuda muito. Porque a arte não deixa de ser uma certa terapia. Claro, ela também faz esse papel, né, de Faz. busca interna, de tantas buscas, né? Questionamentos, Imagina, desde histórias, nós. ideias. Exatamente. A música Sim, faz. Então, foi sim. muito natural o meu caminho. Assim. Com 9, quando meu pai estourou, eu
ele teve condição de ir para escolas, eu sempre quero fazer dança, quero fazer teatro, quero fazer piano, quero fazer isso. Eu ia para esse lado, eu já imaginava, o meu grande sonho estranho não era ser uma cantora de CD, gravadora. Eu tinha muita vontade de fazer musicais. Eu tinha, assim, quando eu era muito novinha, me apaixonei por uma Ross. Sim. E eu conheci Judy Garland. Aí, minha filha, foi aí no leque. Então, eu era muito novinha, já queria apaixonada por musicais. Meu sonho era me preparar para ir para os Estados Unidos, para ir para Nova York, para teatro musical e para Broadway. Até para talvez uma forma de fugir um pouco do. Eu queria arte, mas talvez um pouco da coisa de ser uma cantora de CD, de gravadora, como meu pai. Sim. Mas o destino não fez diferente. Quando meu pai gravou uma música meu pai me deu de presente gravar no estúdio. E aí, pai e mãe orgulhosos mostravam para todo mundo, para a Hebe, mostravam para os amigos. E aí, a coisa foi acontecendo. Aí, quando eu estava dando lá fora, anos, meu pai falou assim, ó, 3 gravadoras interessadíssimas em fazer um trabalho seu de cantora. E aí? 16 anos? Eu falei, vambora! E poder ficar junto da família. Você acha que tinha essa questão também de você ficar junto deles? Porque ir para fora super nova. Eu fui para fora super nova também, fui fazer intercâmbio, cheguei a estudar quase 1 ano e meio lá fora, mas eu tinha uma coisa assim familiar e você, eu sei que você tem, assim, você sempre teve relações duradouras, você teve 2 filhos, a questão familiar para você é muito importante. E você acha que lá, desde lá de trás, isso também te unia, né? Te trouxe mais para ficar no Brasil mesmo. Eu acho que assim, eu acho que a música tem 2. Primeiro que ela me une muito com meu pai, né? Eu gosto muito desse elo. Esse elo que eu tenho com meu pai é muito importante. Ele sempre foi. A minha mãe é a mãe protetora, que ela não é nada musical. Eu falo que ela não bate palma com ritmo. Assim. Ligou aqui, aí aparece alguém me ligando. Peraí, desculpa, gente. Voltou. Eu acho que quando eu escolhi o Brasil fazer aqui, eu ainda tinha na minha ideia que seria ter o caminho para depois trabalhar fora, porque eu gostava de falar inglês, de cantar, gosto pra caramba de falar inglês. Sim. Eu tenho muita influência da música internacional, os meus grandes ídolos também são de fora do Brasil. Você é a nossa Mariah, você Não! Sim. Quem me dera. Tem aquela voz de gente. E eu acho que o caminho foi diferente, sabe, Dani? Assim, eu tinha ideia, na verdade, tomando tempo, ficando no Brasil, fazendo minha carreira aqui. Quando eu vi, eu já casei, quando eu vi, a vida já foi, sabe? E aí, pra você aprender, aí o sonho foi mudando, assim. Eu aprendi com a maturidade que não é necessário, às vezes, você ir pra fora pra se realizar no trabalho. Uhum. Eu descobri que o Brasil é um lugar que eu quero estar, que eu quero batalhar, que é um país que eu quero. É muito bacana também você ter a sua raiz aqui e em algum momento você poder mostrar isso para fora, mas eu acho que essa raiz, assim, é tão interessante também, né? Quando o artista ele cria essa raiz, ele acredita também, principalmente hoje em dia, no nosso país, assim, o quanto que a gente precisa, né, de trazer para a gente, de trazer para a nossa responsabilidade, a responsabilidade que a gente tem enquanto artista, de estar aqui, de investir no nosso conhecimento, nos nossos sonhos aqui, para trazer mais pessoas para o nosso sonho também, porque hoje eu estava lendo uma coisa falando, mas você já dançava e tal, você fez, vou fazer o Dança dos Famosos, mas você já dançava, falou,
Mas em que lugar falaram que eu só poderia ser atriz e não investir na minha carreira de bailarina e de cantora e de... A sua mãe não tem uma história com a dança muito forte, não? A minha mãe, ela foi a precursora do Power Yoga no Brasil. Ah, eu lembro da sua mãe com assim, alguma coisa de corpo. Mas ela faz aula de dança também, ela ama. Acho que por influência minha, assim, mas ela foi precursora do Power Yoga no Brasil, antes dela ter meu irmão. Porque ela teve um filho, eu tenho um irmão de 20 anos que foi temporão, né? Ela ficou grávida com 47 anos. E aí depois ela parou com o trabalho do Power Yoga, mas até hoje ela faz yoga, ela é precursora da Power Yoga. Mas o que eu estava falando era mais ou menos isso, tipo, parece que a gente fica meio que... É estranho a gente poder investir na gente mesmo e aqui no nosso país, e não é estranho, a gente está aqui para isso, para gente acreditar. Eu até hoje, eu sou uma aprendiz. E eu gosto de ser, porque a partir do momento que a gente acha que a gente já sabe tudo, vamos começar tudo de novo, porque senão... Pode ir fora, pega o passaporte. Vai. É igual ter filho, é igual filho. Você acha que você sabe tudo no primeiro, no segundo te ensina mais que o primeiro. É muito louco. Eu queria entrar nesse assunto com você porque me tocou muito no dia que você fez. Eu não sei se foi uma live, eu não me lembro direito, mas você deu alguma declaração falando que você estava se sentindo culpada porque você tinha brigado com o filho, tinha tido algum... Ficou um pouco mais exaltada assim, e você foi lá e pediu desculpa e deu tudo certo e tal. A gente está sempre nesse lugar do aprendiz, da reinvenção, do reconhecimento de nós mesmos, enquanto ser humano. Ô, Dani, o áudio tá ruim? O áudio tá ruim pra você? Não. O áudio tá ruim aqui. É? Ah, eu não enxergo com óculos. Deixa eu ver se eu melhoro aqui. De vez em quando tem que botar o óculos. É porque eu acho que... Deixa eu ver se eu consigo inclinar um pouquinho ele melhora. Pediu pra ela botar o fone, que o áudio tá super cortando. Ah, internet. Peraí. Sabe aquele fone das crianças? O fone, O fone das crianças. O branquinho que o José usa. Pega pra mim, por favor. Ao vivo é assim mesmo, gente. A gente limpa o óculos. Eu não enxergo, gente. Eu não vejo os comentários. Tá Meu óculos, ele tá sempre sujo. Eu tô sempre assim, ó. Tiro de longe, boto de perto. Você não tá entendendo a situação. Tá muito sujo. É que eu uso o dia inteiro, pego. Aqui, ó. O áudio da Vanessa tá péssimo. Ai, gente, desculpa. Pra mim, tá... De vez em quando dá uma quebrada, mas não tá péssimo. O meu tá ótimo pra mim aqui. Pelo menos eu ouvindo você, né? Mas, gente, vamos compartilhando aí. Manda pra 10 amigos, manda aviãozinho, essas coisas todas. Ó, sua mãe tá aqui, acabei de ver ela. Tá? Beijo pra Nádia, linda. Ela tá sempre. Tua fã também. Ficou super feliz que eu ia falar com você, porque eu tinha falado com a Camila e acho que ela chegou a conhecer a Camila também. E ela falou, você vai falar com a Vanessa? Eu falei, nossa, eu não vejo a Vanessa, eu nem sei há quanto tempo, né? eu tô quase um urso hibernando em casa. Pra sair de casa é um trauma. Deixa eu ver se eu melhoro agora. Peraí. Vê. Eu só vou ter que apoiar. Peraí, gente, um minuto. Deixa eu... Oxe, Maria, cadê o negócio? Né? Vê se melhorou, gente. Eles vão ter que... Vamos ver o que eles vão falar. Falem pra gente como é que tá o áudio agora que eu pus o fone. E aí? Um coração. Vocês estão ótimos. E aí, gente? Melhorou? Melhorou. Ufa, melhorou. Melhorou. A minha mãe falou, melhorou, então melhorou. Eu tenho que tirar o óculos, senão eu fico com essa luz, ó, do meu ring light na o minha ring cara. light fica aqui. Não, fica aqui. O meu tá aqui na frente. Mas, aí, pronto. Caso, tá tudo certo. Melhorou. E eu tava falando isso que você tinha... Eu escutei outro dia, né? E você foi super... Tava super emotiva com isso, assim, e trocou isso e expôs isso, assim, para as pessoas. E eu me vi, assim, algumas vezes nesse lugar também, e é tão importante que a gente fale, né, sobre isso, como é importante, porque como as pessoas têm uma ideia, às vezes não, acho que é quase sempre, tão glamourizada e tão
perfeita da vida da gente e como é importante esse lugar de fala para a gente, de dizer que é difícil também, que a gente está sempre aprendendo a ser mãe, que a gente tem, né, apesar das conquistas profissionais, a gente também está sempre tendo que conquistar a maternidade também. Como é que, né? E a gente aprende muito com o segundo filho. Porque... Eu sei qual vídeo está falando. É um vídeo que eu acabei... Eu não sei, eu senti muita vontade de dizer. Já tem algum tempo até. Tem um tempo. O que aconteceu? Eu acho que educação não se põe em livro. A gente aprende educando. Não tem jeito, cada filho é um filho, cada família é uma família, cada um usa seus métodos. E qual que é o nosso trabalho? Né? Qual que é o nosso trabalho? Amar incondicionalmente. Amar incondicionalmente. E a gente, é a única coisa que a gente tem que fazer nessa vida, com os nossos filhos. E meu celular tá caindo, tá? Porque eu tô tentando aqui. Fica quieto. Já você vai ficar atrás. E aí, a gente, educando, a gente tem uma ideia de que, por exemplo, eu nunca vi a minha mãe e meu pai, por exemplo, me pedirem desculpas por algum erro deles. Por quê? Porque eles são criados numa cultura onde é uma hierarquia. Sim. Então, pai e mãe disse, baixa a cabeça, eles estão certos, não importa quando, entendeu? Uma outra geração, outro pensamento. Outra geração, tá tudo certo. Mas aí eu me vi, por exemplo, dando uma bronca no José e descontando nele, tendo consciência que eu descontei nele algo que não tinha nada a ver com ele. Uma frustração minha do dia de trabalho, de vida. E aí ele fez alguma coisinha errada e aí foi um exagero minha reação. E aí depois eu fiquei pensando nisso. Mas eu peço desculpas? Será que eu vou perder minha autoridade com meu filho se eu mostrar para ele que eu estou errada? Ou será que eu vou construir com ele cumplicidade? Dele entender que eu não sou um ser perfeito. Dele entender que não existem seres perfeitos, que eu também não sei tudo. Aí eu optei por esse lado dele de confessar ao meu filho que eu não sou uma pessoa que sabe tudo e que não é perfeita. Optou por humanizar a relação. Eu não sei se tá certo, se tá errado, o que é. Eu senti que eu quero ter essa relação com os meus filhos. Não é uma relação de amiguinho e tá tudo bem. Não. Tem momentos... Eu sei que tem que pôr limites, que eles têm que ter limites, disciplina, ensinar eles o máximo que eu tô aprendendo de melhor, para que eles tenham bagagem para sobreviverem nesse mundo com sabedoria, com amor, com tudo isso. Mas eu acho que a gente, às vezes, acaba causando situações, sem querer, com os filhos, por conta de coisas que foram ensinadas pra gente que a gente nem se questiona se é certo ou se é errado, porque a gente aprendeu assim. Sim. Então, seria tão legal eu, sei lá, ter visto a minha mãe e meu pai errarem. Porque quando houve um erro lá na frente, quando eu já era adulta e percebi um erro, foi um choque pra mim. Tirar eles daquele pedestal e perceber que eles também erram. Que eles não são aqueles seres perfeitos que eu imaginava. Exatamente. Então foi muito difícil. E até que a gente espera que sejam ad eterno. Exatamente. Porque isso, a expectativa da perfeição dos pais, de serem aquelas pessoas. Né? E eles vão falhar um dia, eles vão falhar, seja com a vida, com você. Então, quando eles falharam comigo, foi uma dor muito grande, porque pra mim era como se fosse outra pessoa. Ai, a gente vai ficar caindo, eu vou pegando, porque eu tô com aquele fone, ele não tá bem apoiado. Eu não tenho aqueles troços de apoiar o celular. Aí eu tenho que deixar ele no... Então... Quase que uma traição, né? Não, você não pode fazer isso comigo. Exatamente, assim, quando aconteceu, eu falei, não, meus pais, eles mudaram muito. Eles não mudaram, Vanessa. Não. Eles sempre foram assim. Só que você não via, porque você, né, foi criada aprendendo criança que tudo que eles diziam era certo, e todas as reações foram certas, e todas as atitudes foram certas, e que eles sabiam de tudo, e que, né? Não. Na minha intenção com meu filho foi mostrar para ele que a mãe dele é que nem ele. É um ser que também está aprendendo. Pode aprender junto também. Né? Porque a gente também se culpa muito se a gente não sabe tudo naquele momento. E às vezes a gente realmente não sabe nem como agir, assim. Não, e Dani, eu me libertei. Eu me libertei de uma forma como mãe depois disso.
Eu vivo pedindo desculpa para os meus filhos, eu vivo pedindo desculpas para a família. Eu falo, gente, a mamãe tá nervosa, a mamãe tá tomando, sei lá, não dormiu, eu sei lá, ou eu falo, não sei o que aconteceu, mamãe exagerou, mamãe não foi legal aqui. Eu não tenho, eu já tirei castigo de falar, olha só, lembra que eu falei isso para você? Eu tava errada. Porque eu vi que você não tava errado, você tava simplesmente buscando isso. Então a mamãe vai mudar isso aqui. Eu não tenho problema nenhum em mudar isso tudo, porque não pode. Você não pode dizer uma coisa e voltar atrás. Quem disse isso? Onde é que tá? Você Quer assinou dizer, em algum lugar? Onde é que eu assinei? Que eu não posso? por que a gente não pode mudar o que a gente pensa? A gente deve até, A porque gente é só deve. assim que a gente caminha. Exatamente, e é isso que eu tô tentando ensinar a O eles. caminho Assim. se faz caminhando. Eu gosto tanto disso, assim, dessa frase. Eu escutei ela outro dia, eu vivo dizendo ela, assim, porque não tem outro jeito mesmo. Nossa, você falou uma letra que vai ainda surgir, que tem uma música que eu ainda vou gravar, que fala da relação mãe e filha, mãe, né, pais e filhos, e ela fala assim, a música, que o caminho a gente faz ao caminhar. Ela fala exatamente isso. Olha, sem querer, eu escrevi isso outro dia, não sei, eu ouvi, aí escrevi assim numa legenda, que eu teclei numa legenda, e é isso, eu tô com e essa frase serve para tudo, né? Pra tudo. Quem disse que a gente sabe tudo, E gente? você Pelo amor for- de Deus. E Pelo eu quero amor ensinar de os meus Deus. filhos não com os acertos, com os erros também. Eles vão aprender com os meus erros também, entendeu? É uma E pena deixar que a muito gente claro. demore um pouco para a gente chegar nesse lugar, assim, porque se a gente soubesse um pouco antes, a gente... Talvez eles vão ser melhores que a gente, né? Talvez. Sim, é sempre uma evolução, eu acredito. É isso que eu espero, né? Eu quero que meus filhos sejam melhores que eu milhões de vezes. Sim, Que eles não passem para pelas. questionar a gente também. É, Porque eu acho meus que é filhos esse me o lugar. questionam. Meus filhos me questionam, assim. Os E eu meus não acho isso um desrespeito. Eu falo, mas por que você está perguntando? Não, porque você falou isso e você. Aí eu penso e falo, ó, você tá certo. Mas tu é inteligente, hein, menino? Tu tá certo. Dá para eles esse poder, sabe? Deles estarem dentro da Sim, casa aqui e construir essa família, de né? não A gente, existir essa barreira. De não essa se sentir. hierarquia, né? Essa hierarquia É, de que somos pais, vocês são é, filhos. é, É todo mundo junto construindo uma família. Eles é. fazem parte disso, né? São tijolos. São Exatamente. tijolos juntos. E aí, Exatamente. e a emenda é todo mundo que faz. E não é Sim. nenhum só que faz, não é o pai só, ou a mãe. A gente às vezes quer, né, depositar ou no lado mais paterno, ou isso aqui é da mãe, é do pai. É junto, é filho É. também, porque eles também Aqui em casa não eles tem também isso, estão não. aprendendo coisas que são de outro tempo também. Sim. Né? Eles têm muita informação. Não, Hoje, aqui em casa, por exemplo, o Marcos, o pai das crianças, ele é assim, extremamente presente em coisas que eu não via meu pai estar presente. Ele sabe coisas absurdas como a dosagem de remédio quando tem que dar remédio. E eu não sei, tá? Eu sempre tenho que olhar o caderninho e ligar para a médica. Ele sabe de cor. Ele que cuida da alimentação das crianças. Então, assim, e eu sou de outra. Cada um usa os seus melhores talentos aqui em casa para fazer a coisa funcionar. Não é tipo, eu trabalho, eu ponho dinheiro em casa e você faz essa parte toda, eu chego, eu só. Não existe isso aqui em casa. Aqui em casa, nós dois trabalhamos, nós dois colocamos dinheiro aqui. Não interessa quem coloca mais, quem coloca menos. A função é dos dois. Hoje eu trabalhei o dia inteiro. O Marcos fez as atividades da escola com as crianças. sim. Todas. Entendeu? Então não existe muito, você faz isso, você faz aquilo. Entendeu? É uma divisão real. Isso Assim. sempre foi assim, você sempre cultivou isso, você e ele, como pais, Sim, dessa divisão. desde o início. Lógico que quando eles nasceram, o bebê no primeiro ano é muito da mãe, né? Ainda mais quando tá amamentando. Quando eles foram já crescendo e aí começa essa interatividade com o pai ele foi descobrindo o papel dele como pai. E foi muito interessante, porque eu não tive nenhuma interferência nisso. O Marcos foi se colocando no lugar dele. Foi achando o seu espaço como pai e me surpreendeu. Porque ele é muito trabalhador, ele trabalha que nem um louco, mas ele é muito presente.
Ele é de realmente estar junto, de fazer dormir, de dar banho, de fazer as tarefas que são femininas, maternas, entendeu? A gente está descobrindo, e isso é muito legal, porque eu acho que não meus filhos vão existe ter... competição também, né, Não. Vanessa? Porque Meus filhos vão aprender de outra maneira, entendeu? Que de repente eles vão ser melhores pais, porque eles viram o pai que era presente. sim, O exemplo, Dani, o exemplo é a melhor educação que a gente pode dar para os filhos. sem dúvida. Sem dúvida. Você acha que depois que você teve o seu segundo filho, você pensou de novo já em ter um terceiro? Você pensou, não é? Você pensou em ter um terceiro? Ou você fechou a fábrica? Porque é tanta coisa que você tem que fazer nessa vida, de cantar, de presentear a gente com o teu talento. Como é que você vai fazer se você tiver outro filho? Eu quero saber. Que a Não, sua irmã, então, gente, tem uma sua irmã pressão. me olha. Você não tá entendendo. Você falou E com ela antes dela falar que estava grávida ou foi depois? Foi antes, né? Antes, ela não tinha falado. E aí, mas ela no final da live falou: eu tenho que falar. A Camila, olha, depois vamos falar, porque eu tenho que falar um negócio pra você que eu não posso falar aqui. Assim mesmo. E eu meio que tentando dar uma. Tá bom. Olha, gente, aí no dia seguinte, aí é que eu vi a notícia. Eu falei, gente, Camila. Ela guardou, tem que guardar esse comecinho, né? A gente sabe como é que é comecinho. A gente tá super feliz, assim, mas é engraçado. Eu sempre quis ter mais que 2 filhos. Eu falava que ia ter 5, louca, pirada da cabeça. Ai, gente. Família. Não, mas eu falava também que eu queria mais de 3, porque eu fui filha única há anos. Assim, enfim. Você imagina. E aí, quando eu tive... Acontece, quando eu comecei a ter a dinâmica dos dois, e ter que me dividir entre os dois, foi um aprendizado pra mim. Eu me sentia muito culpada, Dani, quando eu ficava um tempo com um e ficava com o outro. Ai, eu sei. Só que eles estão em fases diferentes, sabe? E eu tentava juntar. E não dava certo, porque um tava bebezinho, o outro já tava moleque. Aí o outro tava... Né? Eu já ouvi, você gosta mais dele do que de mim. Eu já ouvi. Aí eu tenho que sentar, conversar. Eu falei, eles têm quanto de diferença? Eles têm 2 anos e meio de diferença entre um e outro. Agora já tá meio que ficando ali. Mas teve uma fase que era assim, distante, sim. Que era distante. E tem um já mais mocinho, o outro muito bebê. Então a gente acaba defendendo, às vezes, o mais novo, que é muito bebê, sabe? É uma loucura. No meu caso, Noah é 3 anos e 4 meses mais velho que o Gaio. Então é um pouco mais. Foi um pouco maior até, assim. E eu sei bem. Quando é muito mais velho, até que é tranquilo, porque a criança... Eu, por exemplo, eu e minha irmã, meu irmão tem uma diferença de 11 anos pra mim. Ele foi meu filho, né? Foi meu boneco. Era o nosso bonequinho. Mas eu e minha irmã, a gente brigava muito. A gente tinha uma relação incrível hoje, assim. Né? Amor. Era uma briga, mas era um amor. Imagina, a gente se defendia sempre. E assim foi a vida, assim. A gente morre de rir das brigas. Até o dia que ela me deu uma voadora e eu vi que ela tava mais forte que eu. Aí eu parei de sacanear ela. Ela tava fazendo jiu-jitsu, aí ela me deu um negócio lá e ela vai, me bate agora. Aí eu tô brincando, não vou mais bater em você, não. Nunca mais eu encostei nela, assim. Que a gente brigava, era... Ela é forte. Quando eu tava fazendo o party shopping com ela tava naquela época do... Eu sei como é que chama. E aí... Mas é aqui em casa também, gente. Acho que todas as casas são iguais. Eles se amam, aí eles brigam, aí eles competem, entendeu? Sim. Então, assim, eu comecei a fazer o castigo compartilhado, funcionou aqui em casa. Aqui em casa a gente faz o castigo assim, não importa quem começou. Começou a brigar, os dois vão pro castigo, eles vão conversar. Mas é um castigo de conversar, sabe? Eles só podem sair quando começam a conversar. Vão pensar e se resolver, né? Eu deixo os dois meio que juntinhos pra fazer isso e funciona muito bem aqui em casa. Do que pegar um e tirar, sabe? E pôr o outro, o que fez errado de castigo. Vai pro canto do pensamento. Assisti muito Super Nanny também. Eu também.
também. Maravilhosa, aprendi Maravilhosa. Quem nunca, né? Quem nunca não foi na internet Pelo amor de descobrir Deus, o que eu faço, o que é isso, para tirar a chupeta, como é que eu faço para tirar isso? A gente vai Não, foi buscando a minha informação. vida. E eu, assim, a minha mãe teve meu irmão, eu tinha 20 e pouquinhos, assim. Só que a minha mãe foi mãe de filho único dele também, porque Sim. ela teve ele muitos anos depois. Você Então já eu tava não no pude mundo, né? ser mãezinha dele. Eu ali com 20 e poucos anos já querendo, ai, deixa eu ver como é que é, né? Que eu quero ser mãe com 30 e tal. Ela mãezona dele, assim, então eu não vivenciei isso, assim. Só pude vivenciar mesmo quando eu tive o Noah. Sim. E aí, nossa, você acha que sabe tudo e pelo O Noah amor tá de com Deus. quantos anos já? 12, Tá... fez Já. 12. Pré-adolescente. Vou chegar nessa fase, gente. Pré-adolescente, vai, aguarde. Mas Não, ele é já tô fazendo não vou nem chantagem falar nada, ele é emocional. um sagitariano maravilhoso, assim, eu falo, mas é porque muda a voz, né? Você olha, de repente, você fala, que tom é esse, gente? Que eu não tava... É um tom diferente, já não é mais a voz deles, assim, que a gente Bebê. acabou. Aí, o outro ainda bebezudinho, fez 9 e tal, mas eu ainda. Olha eu falando. A idade do Bebezudinho. meu, quase, é. O meu tem 8. Olha, não posso. Ele não me ouça, tá lá longe. Mas eu ainda tenho ele, assim, porque eu também não dá. 2 tá ótimo, assim. E seus planos novos? E Ai, pois suas é, novidades? agora eu acabei de lançar, Dani, assim, esse ano eu faço 20 anos de carreira, o que é muito legal, muito importante para mim. 20 anos. 20 anos de carreira já. Então, passar esse ano agora, a gente acabou tendo que mudar muitos dos planos por conta da pandemia Sim, e tal. como é que você se adaptou a isso? Você teve que parar alguma coisa ou você... Eu, na verdade, tive que readaptar os conteúdos, Sim. né? Então, Sim. a ideia era fazer um show, um DVD. Então, agora eu vou ter que aguardar quando que a gente vai conseguir estar junto de novo e poder fazer um evento. Não sei quando vai poder ter público. Sim. Então, o que eu fiz? Não vou deixar a comemoração parar. Esperei um pouquinho e comecei a fazer os meus fragmentos. Porque os fragmentos são 20 fragmentos que eu vou lançar durante esse pré e o pós também. Porque dia 11 de outubro eu faço 20 anos. Então, eu comecei um pré que vai continuar depois com fragmentos. Fragmentos que comemoram esses 20 anos, que são músicas inéditas, são lives, releituras. A gente fez um trabalho incrível, que foi muito especial de fazer. Eu fiz alguns mini documentários que eu falava de cada fase da minha carreira, de cada CD, e eu pude revisitar e ver de novo tudo aquilo que eu passei. Quase foi terapêutico, porque eu não lembrava mais de tudo que eu tinha vivido, de tudo que eu já tinha feito de parceria. Então eu pude ver junto com o público todo esse caminho que você veio caminhando, né? E até eu pude me entender melhor e falar, nossa, eu sou uma louca mesmo. Tipo, e foi muito legal. Você é um talento, é isso mesmo, explora tudo. Você canta Exploro tudo. Eu sou curiosa, exploro tudo. E eu gosto de ser assim. Então, agora eu lancei, agora sexta-feira passada, lancei um dos fragmentos, que foi uma música que se chama Lábios de Navalha. Uma música muito especial, eu compus ela em 2015. Ela demorou para nascer, não me pergunte por quê, pelas inseguranças da vida. Né? É uma viagem isso, assim, em relação a cantora. Assim, que às não, vezes ia ficar mais tempo. Se eu não acordo agora, ela ficar mais tempo sem lançar. Porque, assim, eu acho que eu sempre esperava o momento certo dela ser lançada. Ela é uma música que fala de violência doméstica, né? Assim, no sentido de alguém que você tem uma relação abusiva, fala de relacionamento abusivo, principalmente o psicológico, né? Onde a pessoa te maltrata, não fala bem com você. Então, ela começa já a música com o pé no peito. Não sou tua mãe para tentar te educar. Mais, às vezes, do que qualquer outra coisa, né? Muito. Então... eu escrevi essa música, vem de uma vivência, vem de algumas vivências em relacionamentos onde eu não percebia que eu estava vivendo relacionamentos abusivos. E quando eu escrevi essa música foi aquela vomitada, aquela vontade de falar. Ela nasceu agora, a gente fez um clipe caseiro mesmo, um clipe simples, onde eu tive a honra de contar com a participação de 12 mulheres da vida real que sofreram de violência doméstica, seja psicológica ou seja física, são histórias fortes, são sobreviventes, são mulheres guerreiras, trabalhadoras,
que conseguiram se libertar dessa relação abusiva e que participaram comigo na música, cantando no meu lugar, para que a gente possa dar força para outras mulheres que estão vivendo essa relação. Voz a elas. Porque assim, tem uma delas que eu morri de rir, que ela tava já participando do clipe, aí eu mandei para ela a música e ela terminou o relacionamento dela no dia que ela ouviu a música. Ela falou, eu percebi que eu estava de novo vivendo um relacionamento não tão legal. Eu falei, menina, olha que legal. É isso, né? É o questionamento. A gente nem imagina a capacidade, assim. E a minha intenção com essa música, eu coloquei nas minhas orações, é que ela chegue, que ela possa chegar em todas as mulheres que vivem um relacionamento abusivo. É nelas que eu quero chegar. Que ela possa disseminar, que eu possa ajudar de alguma forma, porque ela dá força. Ela me deu muita força, ela me acordou de muita coisa, essa música. E aí, a partir de Lábios de Navalha, em breve, daqui a pouquinho, tem mais lançamento inédito, tem muita coisa que vai chegar ainda, durante esses 20 anos, que só terminam, na verdade, no ano que vem. Quer dizer, em outubro do ano que vem, quando eu já terminar um ano e já vira o 21º ano, entendeu? Exatamente. Maravilhoso. Não, e você falou uma coisa interessante, assim, dela ter lido a música e ter enxergado ali uma situação assim. Você acha que, estando numa relação abusiva, as mulheres, elas não enxergam ou elas têm medo de... Elas, eu vou dizer da minha experiência, tá? A gente cria ilusões, expectativas. Porque eu acho que a gente sabe. A gente sabe, mas a gente não tem uma coisa que é muito primordial para a gente ter força e entendimento completo sobre o que a gente está vivendo, que é amor próprio. Quando você não tem amor próprio e você começa um relacionamento, você busca no outro aquilo que está faltando em você. Então, eu digo que são dois mendigos se relacionando. Me dá um pouquinho do seu, me dá um pouquinho... Não, você me dá um pouquinho do seu e vocês dois não têm nada. Então, você gera ali uma relação, você está cultivando uma relação de mendigos mesmo. E aí, o que acontece? A gente, quando a gente está numa relação abusiva, a gente fica presa naquela ideia que a gente criou da relação. Aqueles primeiros momentos onde ele preencheu aquele vazio. Ele preencheu aquela falta de amor que você tinha porque ele era carinhoso, porque ele te tratava muito bem, porque ele era maravilhoso. Aí um dia, aquele homem virou um monstro. Mas ele não é aquele homem, ele é aquele lá atrás. Cadê aquele homem lá? E você fica numa ilusão buscando aquele homem o tempo inteiro. É porque aquele homem lá era a nossa projeção, na verdade. É projeção, não é aquele homem, é aquele monstro que está falando com você. É aquele ser inseguro que está descontando em você as inseguranças dele, porque ele também não sabe o que é se amar. Ninguém que se ama é capaz de agredir, de machucar outra pessoa. A base do ser humano é o amor próprio. Se ele não tem isso, ele não consegue dar amor para mais ninguém. É uma coisa que eu acredito e falo, entendi. Não que eu aprendi e não que eu sei ainda ter amor próprio, que eu tô ainda buscando, tá, Dani? É uma constante todos os dias, porque a gente se critica muito, a gente não se aceita. O amar é isso, tá? É se aceitar completamente. Entender o que você quer melhorar. Você regar Exatamente. Regar o teu olhar para você mesmo. Exatamente. Né? É tão mais fácil você regar o do outro, você olhar e ver o talento do outro. Você olhar e admirar e compartilhar isso e dizer isso. Eu sou uma pessoa que eu acho que tudo que eu conquistei muito porque eu sou uma boa ouvinte. Assim, é uma qualidade que eu tenho e que eu admiro em mim. Mas eu preciso dessa qualidade, às vezes, para mim mesmo. Exatamente isso que você está falando, né? Eu adoro ouvir o outro, eu admiro o outro, eu sou alimentada pelos outros. Mas, para mim, eu às vezes me olho e falo, mas aí o que está faltando? E é isso, é o diário, né? É essa construção diária realmente do amor próprio, do olhar, e você olhar para você. Não é olhar para o teu corpo, olhar para o seu cabelo ou whatever.
Não é nada disso. Não, é aqui. É o que você construiu, o que você é como ser humano, o que você veio percorrendo por todo o caminho. Eu acho que isso é para todo mundo, sabe? Porque facilitaria muito. E facilitaria muito para a gente não entrar nesse Não tipo entrar. de relação. Não entrar. Eu estou dizendo não só das Aí que eu mulheres, concordo porque com você. existem as A mulheres gente sabe. abusivas também, né? A gente não Sim, pode se sim, fechar e sim. falar, não é mimimi Não, não. de mulherzinha, não. Existe a relação Sim, abusiva da mulher sim, para com o homem, mas no caso aqui a gente está falando, e a sim. tua música vai trazer isso, está trazendo isso, esse nosso olhar de paz, que teça paz da gente com a gente mesmo e que teça amor da gente para conosco, para com a gente mesmo. Esse esse amor Mudar tudo. que vai mudar tudo, que vai fazer com que que as suas relações sejam diferentes, que as suas escolhas sejam realmente, possam ser eternizadas, porque ninguém quer viver uma relação abusiva ad eterno, pelo amor de Deus. É. E a gente, né, vai depender dessa escolha nossa. Porque É tem igual uma hora... que assim, eu até vi uma frase que eu tenho um livro que eu amo muito, eu sempre indico para as pessoas lerem esse livro. Ele tem uma história polêmica, mas esqueçam as polêmicas, pensem nas ideias, que é o Osho, que eu adoro as ideias dele, e ele tem um livro chamado Amor, Liberdade e Solitude. Eu indico a todo mundo ler esse livro. Porque ele mostra com muita razão isso que a gente está falando, né? Que amor e ódio, ou você se ama ou você se odeia. É que nem escuridão e luz. Ou você tem escuridão. A única coisa que acaba com a escuridão é a luz. E essa luz, você nunca vai buscar lá fora para te iluminar. Você tem que virar a luz para iluminar o caminho e você... Sabe quando você joga uma pedrinha no lago? Você joga uma pedrinha no lago. Aí, em volta da pedrinha, ela vai fazendo aquelas ondinhas e vai aumentando. Ela vai... É isso. É isso. Como é que você é uma pessoa altruísta? Sendo egoísta. Você tem que começar... É o egoísmo saudável. Saudável. Não é egocentrismo, é tudo em mim. Não. Não, a minha É mãe cuidando de falou você. isso inteira para mim. Você, assim, durante algum tempo, assim, depois de... E muitas vezes vendo relações abusivas que eu tive, falando, você não tem egoísmo saudável. Nunca esqueci. E por eu sempre ser uma pessoa que sempre gostei de partilhar, fui filha única, então eu sempre muito... a generosidade, eu sou isso, e meio que me fincando nisso, me fiando nisso. E realmente, eu deixei de exercer esse egoísmo saudável muitas vezes. E não é egocentrismo. Você não deixou, o seu ego não deixou. Entendeu? O seu ego tomou conta de você, como tomou conta de mim, como tomou conta das pessoas. Porque você em si é um ser divino e perfeito. Ponto. Todos nós somos a mesma coisa. Pequenas partes e fragmentos de um grande quebra-cabeça. E a gente não entender isso e achar que a gente é diferente, que a gente é melhor ou pior. Oi? Claro que as pessoas têm caminhos diferentes. Umas já estão na frente, né? Outras já estão mais perto, Sim. mais próximos desse grande quebra-cabeça, dessa luz. Outras estão mais... Mas ninguém vai junto se você não puxar o lado de baixo. A gente precisa se ajudar. Mas para se ajudar, para dar para alguém amor, se você não tem por você, como é que você sabe o que é amor? Não tem. Se você não está inteiro, você é metade do outro também. E você vai ser metade para você também. Aí você faz por obrigação, você faz por ego. Por Né? medo. Quando a gente ajuda, Dani fala assim, quando a gente... eu ajudei. Eu fiz um favor para ele. Olha como eu sou boa. As pessoas precisam dizer que fazem pelo outro. Exato. O verdadeiro altruísta, o verdadeiro capaz de olhar para o outro, é aquele que sabe olhar para ele primeiro. Exatamente. Não porque ele se acha mais importante. Não. É Mas porque porque... é esse valor, é o amor próprio, é o Exatamente. primeiro. É o primeiro. Exatamente. E aí você percebe, eu não tenho amor próprio, então eu não amo, eu preciso aprender a amar os meus filhos, eu preciso aprender a amar os meus pais, os meus amigos, a minha família, depois os conhecidos, a árvore, a natureza, os desconhecidos, né? O amor todo. Porque se você tem essas pessoas, se todo mundo trabalhar o amor próprio,
a gente não vai ter mais casos como esse, do cara que humilhou o motoboy, sabe? Não O cara, vamos você ter acha que se muita aquele coisa. cara se amasse, se aquele cara tivesse bem com ele ia fazer aquilo? Não, ele é um ser que precisa de muita ajuda. Mas a gente não. A gente quer o quê? Massacrar mais ainda. Porque ele é um estúpido, porque ele fez uma coisa errada, mas ele também é parte da gente. A gente tem que aprender a olhar o mundo assim, porque a gente começa a mudar as coisas. Com certeza. Sabe, você entende que você é um ser divino, você entende e começa a se amar, automaticamente você entende que todo mundo é igual a você. E aí seu panorama, assim, se transforma, seu horizonte se transforma. Não, muda tudo. Radicalmente. Porque muda a sua concepção mesmo do que é até o amor, né? A verdade Sim. é essa, porque a gente acredita, eu ouço tantas as mulheres falando assim, e é tão difícil assim você passar a experiência. Se a experiência fosse boa, a gente vendia, enfim. Mas algumas mulheres falam, não, mas eu amo, eu amava. Não, você nem se amava. Porque senão você jamais passaria por isso. É muito difícil você falar para si mesma que você não conhece. Mesmo. É um processo de cada um. Quando eu percebi que eu não sabia o que era amor, Dani, aí eu falei, peraí, então eu não amo meus filhos incondicionalmente como eu achava que amava? Não, porque eu gero expectativa também em cima deles. Sim. Exato. Então, quando a gente fala de amor, não é o desejo biológico, não é o pertencer, é não aceitar, é posse, não é nada disso. se celebrar, celebração daquilo que é, aceitação daquilo que é, compreensão daquilo que é abraçar tudo isso, não rejeitar. Se há rejeição é porque tem ódio. Então, se você não gosta de algo em você, você vai rejeitar você. Claro, e não cabe, então a gente precisa fazer carinho. Não cabe ódio no amor, né? Não, ele simplesmente é. Não é? Não cabe. Alguém perguntou o nome do livro de novo. Eu vou falar de novo aqui, ó. Amor, Liberdade e Solitude, do Osho. Mas tem um livro maravilhoso do padre Fábio de Mello, que é Quem Me Roubou de Mim. Também indico. Para relações, ó. Pra fechar, quem me roubou de mim? Eu não quero perder essa live, eu quero que todo mundo veja. A gente tem que ler, gente. Vamos ler. Eu tô Vamos ler, vamos ler, vamos fazer clube de livro. Tem mais tempo ainda estamos com mais aproveitar tempo. Agora, assim, porque a leitura ela é transformadora. Se nutrir de tudo isso, de música, de arte, de leitura, de bons sentimentos. É isso. É isso que você traz para todo mundo sempre, desde sempre. Eu amei, eu vou deixar essa live gravada. Viu, gente? Falem para todo mundo, porque eu amei. Ai, Dani, eu também amei. E é o que você falou, assim, a gente é o que a gente nutre, gente. Existe uma regra que você só colhe. Eu sei que é difícil ouvir isso, tá? Mas você só colhe aquilo que você planta. Não existe você tirar maçã de bananeira. Não existe atalho. Não tem atalho. Planta. Não. E como é que você tem que nutrir? A gente tem que ler, tem que conversar. É tão bom plantar. É tão bom. É muito. É melhor até plantar do que colher. Total. Eu adoro plantar. Caminho se faz caminhando. É melhor o caminho. Porque quando já colheu, acabou, né? Já cheguei. Pô, é isso. Acabou. É o caminho. Eu amei também. Amei também a conversa aqui. Agradecer a vocês. A gente acabou entrando nessa conversa de comadre. A gente nem falou muito com vocês aqui, ó. A gente não falou. Obrigada. Mandar um beijo para todo mundo que está aqui. Obrigada de coração aos fanáticos que estavam aqui também. Aos fãs da Dani que eu não conhecia. Beijo para vocês. Todos os nossos fãs, muito obrigada. Espero que vocês tenham guardado no coração, assim como eu também. Eu vou guardar. Dani, obrigada, viu? Depois me manda seu esfoliante, que eu quero seu esfoliante. E vou mandar o sabão para você. Vou mandar. Tá, pode deixar, por favor. Olha eu pidona já. Eu vou mandar. Tá bom? Beijo, meu amor. Boa noite. Beijo na família, tá? Beijo no Marcos, na família, em todo mundo, nos príncipes. Amém. Amém. Obrigada. Tchau, gente. Beijo. Tchau.